Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre grandeza de comprimento. Esse slide aqui, ele tá com bastante informações, mas que a professora vai falar bem rápido, tá? E depois eu vou deixar disponibilizado esse slide para vocês lerem com mais calma e se tiver alguma dúvida, vocês entram em contato. Então, o que acontece? Qualquer objeto retilíneo pode ser medido, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Primeiro exemplo, um pedaço de arame. Esse pedaço de arame, ele é retilíneo, né? Então, eu consigo medir esse arame. E também nós temos um desenho. Aqui é o desenho de uma parte da reta, que a gente dá o nome de segmento de reta, tá? Então, aqui fala que tudo que é retilíneo, eu posso medir, só que essa unidade de medida específica é a unidade de comprimento, tá? A gente tem várias grandezas. A gente pode medir massa, a gente pode medir a hora, a gente pode medir o volume. Nesse caso, nós estamos medindo o comprimento. Aí aqui uma informação bem interessante. Medir uma grandeza é atribuir um número a essa grandeza. Esse número, seguido a unidade de medida escolhida, é a medida da grandeza. O que isso quer dizer? Não adianta você virar para mim e falar assim, esse segmento mede 7. É 7 o quê? Precisa da unidade de medida. Então, é 7 metros, é 7 quilômetros, é 7 centímetros. Isso falando de comprimento, tá? Então, vamos em frente. Aqui nós temos um exemplo, uma situação bem comum. Adolfo, que é esse nosso amiguinho aqui, resolveu medir o tamanho da mesa, essa mesa de estudos dele. Só que ele estava sem régua, então ele mediu usando o palmo da mão dele. Quando ele fez essa medida, ele encontrou como resposta 5. Mas esses 5 que ele encontrou como resposta, não pode ser 5 apenas. Então, ele fala 5 palmos. Agora, pergunta. Essa unidade de medida, o palmo da mão do Adolfo, é algo que facilita a medida no dia a dia? Porque o que acontece? O palmo do Adolfo é igual ao seu palmo? É igual ao meu palmo? Então, na hora que nós formos medir a mesma mesa, a resposta vai ser igual? Essa foi uma confusão que se iniciou há muito tempo. Inicialmente, mediam-se usando referências do corpo. Então, vocês já devem ter ouvido falar do palmo, a polegada, o braço, o pé. Só que essas medidas, elas variavam de pessoa para pessoa. Aí eles tiveram uma grande ideia. Vamos colocar como padrão o rei. Então, vai ser o palmo do rei, o braço do rei, a perna do rei, o pé do rei, o polegar do rei. Só que o rei mudava. Então, surgiu-se a ideia de padronização. Mas antes da gente falar de padronização, vamos continuar no exemplo. Quando eu mudo
Lá ele estava com palmo. Quando eu passo usar como referência o lápis, vocês acham que a resposta vai ser igual? Então, pode vir a ser 7, mas não posso só falar apenas 7, eu tenho que falar 7 lápis. Então, essa parte é a parte interessante. Ó. Observe que podemos mudar a unidade de medida de comprimento e, consequentemente, mudará também a expressão que fornece a medida. Só que, nesse caso, o comprimento da mesa é o mesmo. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre padronização. Com a necessidade de se ter unidades padronizadas, toda a sociedade começou a discutir qual unidade seria a mais conveniente. Atualmente, o Sistema Internacional de Medidas utiliza como unidade padrão ou unidade base ou unidade fundamental, são sinônimos, tá, galerinha? Essas 3 expressões significam a mesma coisa. Então, quem é o carro-chefe? É 1 metro. Então, quando eu falo de unidade de comprimento, eu estou falando de metro. Ah, professora, mas e o quilômetro? Então, o que é o quilômetro? Ele é um múltiplo do metro. Então, ele é usado para medir grandes comprimentos. Presta atenção, você já pensou? Ó, vamos lá. Quilômetro, tá? Se você pega e você divide aqui, ó, você ainda está falando de metro. Esse quilo aqui é um prefixo. O que significa esse quilo? 1000. 1000 o quê? 1000 metros. Quilômetro é um múltiplo do metro, que significa 1000 metros. Ah, professora, mas tem o centímetro. Tem, e o centímetro é um submúltiplo do metro. Vamos lá, vamos fazer a relação. Centímetro. Vou dividir também. Estou falando de metro. Aí aqui a gente tem o centi. O que é esse centi? Aqui era um múltiplo, aqui é um submúltiplo. Por que é um submúltiplo? Porque eu vou estar dividindo. Dividindo por quem? Por 100. Ó a palavra 100 aqui dentro do centímetro, tá? Vamos entender um pouquinho mais agora no próximo slide. Os exemplos que eu usei lá na frente, ó. O múltiplo do metro é o quilômetro, que equivale a 1000 metros. Um submúltiplo do metro é o centímetro, que equivale a centésima parte. O que é centésima parte? Dividir por 100. Existem outros múltiplos e submúltiplos. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Metro, múltiplo, tá? Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, presta atenção. Se eu tenho
1 quilômetro. Isso equivale a 10 hectômetros. Por isso que está falando multiplicado por 10 aqui. Isso equivale a 100 decâmetros. Isso equivale a 1000 metros. Tenho também os submúltiplos. 1 milímetro equivale a 0,1 centímetro. Equivale a 0,01 decímetro. Equivale a 0,001 milímetro. Gente, só presta atenção numa coisa. Quando a gente vai ler esse número, a gente lê como 1 milésimo de metro. 1 milésimo de metro, 1 milímetro. Então, pessoal, como a gente viu, cada unidade medida de comprimento é igual a 10 vezes a unidade medida imediatamente inferior. Então, eu vou pegar como exemplo 1 decâmetro. Quem é o inferior a ele? Não é o metro? Então, 1 decâmetro é 10 metros. Aí aqui ele fala, escrevendo de outra maneira, podemos dizer que cada unidade medida de comprimento é igual a 1/10 da unidade medida equivalente superior. Então, vou pegar aqui 1 centímetro. 1 centímetro, quem é imediatamente superior? O decímetro. Então, isso vai ser 0,1. E como isso fica na prática? Vamos fazer algumas transformações para vocês verem como é fácil. Basta ter a tabelinha aqui. Então, ó, vamos transformar 3,728 metros em centímetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, 3,728 metros. Então, aqui está a casa do metro. Primeira coisa que eu posiciono é a vírgula. Vou posicionar o número 3,728 metros, porque a vírgula está aqui. Como que eu transformo em centímetro? Se eu tenho a tabela. Sumiu a vírgula. Eu quero transformar em quê? Centímetro. Centímetro não está aqui? Essa não é a casa do centímetro? Vírgula. Então, transformei em centímetro. Isso vai ser 372,8 centímetros. Olha o próximo exemplo. Transformar 428 metros em quilômetros. Então, a primeira coisa, tá? Metros, põe a vírgula. Ah, professora, 423 metros não tem vírgula. Tem, todo número tem vírgula. Se ela não está explícita, é porque ela está no final do número. Então, vou posicionar cada algarismo em uma casinha. Então, 3, 2, 4. E eu quero transformar em quilômetros. Apaga a vírgula e coloca a vírgula depois da casa do quilômetro. Esse número aqui não existe, então eu completo com 0. Então, isso é 0,423 quilômetros. Bem simples, tá? Isso vale para qualquer unidade de medida. Se eu quiser transformar qualquer outra unidade de medida, basta seguir o mesmo parâmetro. Tá certo? Ficamos então por aqui. Um ótimo estudo para vocês e qualquer dúvida, não hesite em perguntar. Tchau!